de uma forma prática, qual ácido e qual quantidade eu posso adicionar na água de lavagem dos grãos após a mostura, com pH 7,5 em 40 litros de água, haja vista que não possui pH-metro. Fala, cervejeiros, tudo bom? Daniel do Concerveja por aqui, e eu recebi essa dúvida aqui do nosso colega Wagner Kaniewski. Espero que seja assim que pronuncie, se não estiver errado, desculpa aí, Wagner. Então, resumindo aqui, recapitulando para vocês, ele quer saber de uma forma prática aí, tá? Sem grandes mistérios, vamos dizer assim, quanto que ele precisa adicionar de ácido e qual ácido que ele utiliza para baixar aí o pH dele, da água dele, que ele utiliza 40 litros, então um pH de 7,5 que a água dele tem, para casa aí de 5,2, 5,6 que seria o pH ideal para a lavagem dos grãos, certo? Só que ele diz que não tem pH-metro para poder medir, então ele queria saber, nesse volume, com esse pH, quanto de ácido e que ácido que ele adiciona. Wagner, tenho uma má notícia para você. Infelizmente, não tem como ter uma forma prática de fazer isso com esses dados que você tem, tá? Mas eu vou explicar por quê. Antes, só para você saber, assim, para quem está nos assistindo, em termos de ácido, quais ácidos que a gente poderia utilizar, principalmente, tá? Ácido fosfórico e ácido lático. Esses dois são os dois principais ácidos que a gente poderia estar utilizando para baixar nosso pH. Mas por que não tem como eu te passar uma quantidade, um volume de ácido para você adicionar nos seus 40 litros de água de lavagem com pH 7,5 para chegar aí no pH de 5,2, 5,6? Porque tem uma outra variável, tá? Que é mais importante, inclusive, que o pH, que é a alcalinidade residual. E o que é a alcalinidade residual? Ela tenta... Deixa eu tentar explicar para vocês aqui de uma forma mais fácil de entender, tá? A alcalinidade a alcalinidade residual aí, ela vai te dar a força que aquela água tem em resistir a alterações de pH, certo? Então, vamos tentar dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem essa água, a sua água tem uma alcalinidade residual baixa, tá? Você não sabe, então se você souber qual a alcalinidade residual você tem, daí a gente consegue chegar aí nessa adição que seria necessária. Mas vamos dizer que a alcalinidade residual é muito baixa. Então um pequeno volume de ácido, aí o ácido fosfórico ou ácido lático, vai conseguir trazer rapidamente essa sua água para o pH que você quer, 5,2, 5,4 ali, ok? Mas se por outro lado você tiver uma alcalinidade residual alta, certo? O que vai acontecer? Você vai ter que adicionar uma quantidade maior de ácido. Então não tem como eu, assim, a menos que eu admitisse que a sua alcalinidade residual é baixa, o que até é comum, tá? Então você, com a alcalinidade residual baixa, ou admitindo um valor nulo ou um valor muito baixo, daí você poderia, existem algumas ferramentas, tá? Para fazer a diluição e conseguir chegar no pH que você quer, e daí você poderia estimar aí quanto que chegaria esse pH, certo? Só que se por acaso a sua alcalinidade for um pouco mais alta, então aquela mesma quantidade de ácido não vai refletir numa mudança aí brusca de pH, levando de 7,5 para 5,2, por exemplo. Então não tem como eu te dar aqui uma concentração, um volume, né, de ácido de um desses ácidos. Qual que é a sacada? Então, para quem quiser, para quem tiver a condição de fazer essa brincadeira aí, você tem que saber então quanto que é a alcalinidade residual da água também, tá? Então se por acaso, Wagner, você tiver acesso a essa informação, já vai te ajudar. E existem algumas ferramentas, tá? Tem calculadoras aí na internet, enfim, que calculam esse ajuste de água, certo? O quanto que você precisa utilizar. Então se você souber a força que esse ácido que você vai utilizar tem, lático ou fosfórico, sabendo a força do ácido, você tem o volume de água, o pH inicial e o pH que você deseja, certo? E aí, obviamente, com a alcalinidade você também consegue saber quanto de ácido você precisa adicionar na sua água para ter aí o pH que você deseja, tá? Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da sacada. Já sabe, se gostou, deixa um curtir. Se ainda não assinou nosso canal, aproveita aqui para assinar e todo dia uma sacada para vocês, ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!